Bem, como foi anunciado, o tema da noite de hoje, nós vamos falar a respeito de Chico Xavier ou de Francisco Cândido Xavier. Na realidade, a biografia de Francisco Cândido Xavier, ela é por demais conhecida de todos nós. Nós temos elas, por vezes encontramos essas biografias resumidas, mais extensas, etc. Nós trouxemos, claro, como biografia, mas gostaríamos de salientar alguns pontos em relação a fatos curiosos ocorridos na vida dele, em sua residência ou, por vezes, no próprio Grupo Espírita da Prece, entre outras situações. Muito bem, nós iniciamos a biografia de Chico apresentando inicialmente o selo comemorativo do centenário, porque a grande vantagem de nós estudarmos o Espiritismo, não vantagem, mas responsabilidade nesse sentido, é de que nós sabemos que o Espiritismo, a doutrina espírita, matou a morte. Então temos a oportunidade de comemorar o aniversário das pessoas queridas, estejam elas neste plano, nesta dimensão que nos encontramos, como reencarnados, ou estejam elas na dimensão conhecida como espiritual, considerando que todos nós somos espíritos. Então, comemoramos no dia 2 de abril, agora, 110 anos do aniversário de Francisco Cândido Xavier. Interessante que este selo que nós colocamos como abertura da nossa palestra, traz exatamente a comemoração do seu centenário, ou seja, foi lançado há 10 anos atrás. O que é interessante notar é que no Brasil o lançamento de selos comemorativos fica sempre com o custo de empresas, ou seja, da iniciativa privada. No caso de Francisco Cândido Xavier, o selo comemorativo do centenário foi completamente bancado pelo governo brasileiro. É interessante notar porque a figura de Francisco Cândido Xavier deixa de ser pura e simplesmente uma figura espírita, e sim é uma figura ecumênica, ou seja, daquela criatura que consegue abraçar a todos, independente da religião que essas pessoas façam parte, que essas pessoas praticam. Na realidade, não só esta condição ecumênica deste verdadeiro líder da comunidade espírita, conforme foi, nunca aceitou, evidentemente, essa condição, sempre se referindo a si mesmo como um cisco. Dizia ele: eu me chamo Francisco, tire o Fran, que você verifica só o que sobra, e o que sobra é o cisco. No entanto, Francisco foi considerado o brasileiro mais importante de todos os tempos. Um médium simplesmente inigualável. É o maior fenômeno mediúnico que se tem conhecimento no planeta. Evidentemente, não podemos falar aí da relação com Jesus, porque Jesus possuía os seus próprios potenciais. E claro, verificamos no Evangelho segundo o Espiritismo que Jesus é o médium de Deus. Evidentemente que sim, como todos nós somos e seremos cada vez mais à medida do nosso processo evolutivo. Mas Francisco Cândido Xavier nasceu em 2 de abril de 1910, registrado como Francisco de Paula Cândido, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, filho de João Cândido Xavier, um vendedor de bilhete de loteria federal, e de Maria João de Deus, uma senhora que lavava roupa para fora, conhecida no interior do Brasil como lavadeira. Interessante que já vale destacar aqui um dos aspectos relativos à mãe de Francisco Cândido Xavier. A Maria João de Deus, uma senhora iletrada, ou seja, numa condição bastante pobre, ou próximo até quase da linha da miséria, até porque imaginemos o senhor João Cândido vendendo bilhetes de loteria federal em Pedro Leopoldo, uma cidade pequenina, em 1910. A situação de dificuldade que a família vivia. Lembrar também que Francisco Cândido Xavier, nos 2 casamentos do seu pai,
será um dos 15 filhos. Né? Porque João, casado com Maria João de Deus, com ela tiveram 9 filhos, e depois, quando Maria João de Deus desencarna, parte para o plano espiritual, ele vai se casar com Cidália Batista, com quem terá mais 6, no total de 15. Mas, destacando o aspecto da Maria João de Deus, é interessante verificar a condição da evolução do espírito, porque uma condição é estar, outra condição é ser. Essa condição de estar, Maria João de Deus, estava uma senhora analfabeta, estava uma senhora lavadeira, ou seja, lavava de roupas para fora. Muito bem. No entanto, quando nós analisamos a obra, cujo título é Cartas de uma Morta, lançada em 1935 pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós vamos notar a condição que esse espírito se encontra. Ou seja, ela foi convidada a visitar civilizações de outros planetas e de outras dimensões. Tanto é que a obra, como já citada, né, Cartas de uma Morta, lançada em 1935, nesta obra ela vai citar, né, ela menciona uma visita a um planeta onde circundava 3 estrelas, ou seja, no nosso caso, a nossa estrela nós denominamos como Sol. Ele circundava 3 estrelas, uma delas vermelha, outra laranja e outra amarela. Isso em 1935 ela descreve pela psicografia do próprio filho esta condição desta visita, entre outros detalhes que ela traz de outras civilizações, inclusive. Somente em 2005 o Hubble, o telescópio Hubble, apresentaria um planeta que circundava em torno de 3 estrelas, uma vermelha, uma laranja e uma amarela. Ou seja, um período extenso entre o lançamento do livro e a comprovação daquilo que ela trazia. É impressionante, então, notar aquilo que dissemos sobre o ser como espírito com maior envergadura e maior evolução, e o estar. Se compararmos conosco, quando desencarnarmos, nos referindo à condição de estarmos em Deerfield Beach e fomos convidados para conhecer a periferia de Deerfield Beach, já vai ser uma glória. Imagine, então, podemos visitar civilizações de outros planetas ou civilizações em outras dimensões. Vale a pena nós pensarmos no assunto. Muito bem. Ele vai, na sequência, ele será matriculado em 1919, ele começa a frequentar o Grupo Escolar São José, hoje, ou de algum tempo, já colocado como Escola Estadual São José. E, obviamente, vai cursar até o antigo 4º ano primário, onde foi repetente do 4º ano primário, concluindo o curso, e foi o único que ele teve como um estudante que pôde cursar uma escola de ensino regular. Aí está mais uma imagem da escola. Foi a única condição que ele teve, que foi o processo de alfabetização. Por quê? Porque a situação dele já demonstrava, a partir dos 5 anos de idade, a condição da sua mediunidade, né? Conversando inicialmente com a sua mãe já desencarnada. E o que ocorre nesse processo é que o pai, imaginemos esta condição em 1919, numa cidade eminentemente católica, num país cuja população é a maior população católica do mundo ainda hoje, né? Imaginemos uma criança falando com criaturas que, a rigor, na cabeça das pessoas, se encontravam mortas. Porque ele identificava os ditos mortos, ou seja, os espíritos desencarnados, na missa que ele frequentava com a família, descrevendo as pessoas que já haviam desencarnado, que estavam presentes, identificavam espíritos que se aproximavam dele e davam-lhe informações desde criança. O pai, então, achando que ele poderia ter um problema de natureza mental, quis interná-lo. E nós verificamos como os mentores espirituais agem diante de quadros dessa natureza.
O padre da paróquia, o pároco Sebastião Scarzello, conversando com o João de Deus, pai de Chico Xavier, sugeriu então que, em vez de interná-lo, ao contrário de colocá-lo numa internação, seria conveniente que colocasse o menino para trabalhar. Esta é uma das razões que ele deixa então a escola para ir trabalhar na fábrica de tecidos da cidade, não é? Com 10 anos de idade. Ou seja, ele vai trabalhar numa fábrica de fiação de algodão, o que lhe comprometeria em muito a saúde, porque a fiação de algodão produz um pó intenso dentro do local. Nessas fábricas mais modernas, já de várias décadas, nós encontramos as chamadas câmaras de pó, que retiram o pó do ambiente, que fica em suspenso. Imaginemos em 1920, sem esses recursos, seria esta a razão que comprometeria a sua condição de natureza pulmonar. Tanto é que Chico teve por mais de uma vez pneumonia pela fragilidade que possuía em seus pulmões. Mesmo assim, conforme nós sabemos, atingiu os seus 92 anos de idade. Muito bem, nesta condição, o plano espiritual movimentando literalmente esse posicionamento do pai, que pelo desconhecimento dos aspectos mediúnicos, não permite então que Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, pudesse ser internado na época num manicômio, por pura e simplesmente ser um médium, apresentar então as suas capacidades mediúnicas desde os seus 5 anos de idade. Aqui uma foto do senhor João Cândido Xavier, com o Chico ainda jovem, em Pedro Leopoldo. Desse particular, já ele mais adulto, em 1927, exatamente em 7 de maio de 1927, ele tem o seu primeiro contato com a doutrina espírita, quando a sua irmã Maria Xavier Pena, doente e desenganada pelos médicos, é curada por um tratamento espírita. Interessante notar que esta situação se dá em 7 de maio de 1927, e Francisco Cândido Xavier psicografaria a primeira mensagem, ou seja, a primeira psicografia recebida no centro com a assinatura de um espírito amigo, praticamente um mês depois, né, ou quase 2 meses depois, aonde ele já mostra a condição da sua mediunidade mecânica. Numa das observações, colocamos aqui a questão dessa mediunidade mecânica e a observação do coração na carteira. Nós até tivemos oportunidade de estar presente e poder assistir à situação como um todo. Era um jovem desencarnado que estava no Grupo Espírita da Prece dando uma mensagem para a mãe. Ele havia desencarnado já fazia cerca de 1 ano e meio, quase 2, e essa mensagem teve mais ou menos uma quantidade de 17, 18 páginas. No entanto, na última página, o espírito, através da mão de Francisco Cândido Xavier, começou a desenhar. E ficou algum tempo desenhando, etc. E, obviamente, quando terminou, foi lá chamado o nome foi identificado o nome do espírito, então a mãe se posicionou ao lado do médium, ele foi lendo a mensagem, evidentemente todos muito emocionados, e quando ele chegou na última página, que a mãe viu o desenho, era de impressionar, porque era um desenho, era um coração, que ao redor do coração haviam várias flores, e no centro do coração tinha o nome do rapaz e o nome da mãe. Ela tirou da sua bolsa uma carteira, e da carteira um pequeno pedaço de papel, e colocou ao lado do desenho, que era exatamente como se tivesse sido feito uma cópia por uma máquina copiadora. E ela, virando-se para o Chico, disse: é de impressionar, porque no dia que o meu filho desencarnou, que foi por um acidente automobilístico, no dia que ele desencarnou, ao sair com um colega, ambos desencarnaram nesse acidente, ele
passou por mim, que eu me encontrava na cozinha da casa, ele passou por mim, me deu este pedacinho de papel com esse desenho e disse: toma, mãe, isso é para você. Eu guardei esse desenho dele na minha carteira e nem o meu marido sabia da existência dele. E o desenho era exatamente o mesmo que foi feito pela mão do médium. A capacidade da mediunidade mecânica desse espírito. Nós sabemos muito bem que a mediunidade mesmo mecânica, as informações passam pelo médium, mas dada a capacidade de disciplina do médium, dada a condição de entrega do médium, o espírito tem um instrumento em suas mãos, cuja condição de poder fazer com que o desenho ou a escrita, ou mesmo a assinatura, como tivemos casos, aliás, 2 deles, que foram parar em tribunal, cuja psicografia, através de Francisco Cândido Xavier, acabou servindo de prova para inocentar o réu, porque de fato o réu era inocente, com a assinatura aonde foi conferida a assinatura no documento de identidade do desencarnado, junto à assinatura na psicografia, e ambas estavam evidentemente de acordo, conforme os técnicos avaliaram, ou seja, era a mesma pessoa que havia feito a assinatura. É tão impressionante que nós trouxemos, por exemplo, uma das psicografias de Francisco Cândido Xavier, esta aqui, que é chamada de psicografia especular, ou seja, uma psicografia do Emmanuel em inglês, cuja língua o médium não dominava, ao contrário, de trás para frente, que para ser lida precisa se colocar um espelho para que se possa ler, porque ela foi exatamente psicografada ao contrário. Interessante notar que o médium psicografou não só em inglês dessa forma, mas também psicografou em alemão, em árabe, em holandês, em outras línguas. Também foi possível, não nessa natureza especular, mas várias psicografias em outras línguas. Inclusive uma que nós localizamos também, que é em braille, porque a presidente da Associação de Pessoas com Deficiência Congênita de Visão havia desencarnado, e a sua substituta, obviamente também com deficiência visual, foi visitar o Chico no Grupo Espírita da Prece. E o Chico, com o papel e a ponta de um lápis, psicografou, ou seja, trouxe a mensagem, né, fazendo lá a furação do papel, na linguagem Braille, que é uma linguagem que foi inventada por Louis Braille, um francês que ficou cego, um garoto ainda, brincando com ferramentas na oficina do seu pai, por isso o nome, né, que é o sobrenome dele, que é Braille. Obviamente, para a pessoa que tinha, a nova presidente que tinha deficiência visual, ela precisava ter, na condição da linguagem, que ela conseguisse ler aquilo que a amiga desencarnada havia colocado para ela. Então veja a capacidade, mais uma vez, daquilo que nós comentamos sobre a condição da mediunidade mecânica e, ao mesmo tempo, a condição de que o médium se coloca de forma disciplinada e de uma maneira com tanta disponibilidade para que o espírito possa se utilizar até mesmo num tipo de psicografia dessa natureza. Bom, era também, entre todas as mediunidades que possuía, era também um médium conhecido de médium de ectoplasmia, ou seja, um médium que cede ectoplasma, para vulgarmente conhecido como materialização.
né? O nome correto desse tipo de atividade mediúnica é aparição tangível, ou seja, quando o espírito se utiliza do ectoplasma cedido pelo médium e se materializa, se coloca visível através desse material que é cedido pelo médium, se põe visível para todas as pessoas presentes. Aqui é uma materialização do mentor espiritual de Chico Xavier, Emmanuel, né, que aparece com o tórax todo cheio de estrelas, segurando uma tocha na mão, e no verso da fotografia, inclusive, quem assina foi o próprio médium, né? Emmanuel, materialização Pedro Leopoldo, Chico Xavier. Muito bem, este seu mentor, que se apresenta como Emmanuel, ele vai se identificar em algumas das reencarnações, uma delas como Públio Lentulus, ou seja, Públio Lentulus que vai, inclusive, na reencarnação, que era um senador na Judéia, ele vai escrever uma carta para Tibério, que era o César da época, ou seja, era o imperador em Roma, que queria saber a respeito de Jesus. Essa carta pode ser encontrada na internet. Carta de Públio Lentulus para Tibério César, da época em Roma, que questiona, então, o senador a respeito de Jesus. E ele vai fazer uma descrição não apenas de Jesus, ele vai fazer uma descrição de Maria, sua mãe, a mãe de Jesus, que foi, inclusive, através da mediunidade de Chico Xavier, em 1º de dezembro de 1984, o Emmanuel ditou para através do Chico, e o Chico foi então passando para o fotógrafo e pintor da época, que era o Vicente Dávila, um pintor e fotógrafo de São Paulo, que então pintou a imagem de Maria, o rosto da Maria, da mãe de Jesus. Interessante notar que na carta de Públio Lentulus para Tibério, ele vai mencionar a beleza da mãe de Jesus, dizendo que Maria era uma das donzelas mais lindas da região e que Jesus era parecidíssimo com ela. Ou seja, para os padrões atuais, Jesus era um verdadeiro gato, né? Ou seja, óbvio, porque um espírito superior e ainda parecido com a mãe, que é muito parecido com a mãe, que era uma das donzelas, ou seja, uma das moças mais bonitas da região, né? Jesus devia ser um indivíduo, né? Um homem com os traços para a época, uns traços de muita beleza. Muito bem, esse senador vai se encontrar com Jesus, né, que ele, nesse encontro, Jesus vai fazer-lhe uma oferta, dizendo a Públio Lentulus: você pode me seguir agora ou daqui a 2000 anos. Até mesmo a obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, de autoria de Emmanuel, há 2000 anos, é por conta dessa referência, que obviamente, como senador romano, vai se encontrar às escondidas com Jesus, não aceita o convite do Cristo para depois reencarnar. No livro nós encontramos ele como Nestório, um escravo judeu, de uma família romana, que desencarna executado no circo romano, nesta obra 50 anos depois, por não abdicar da sua crença, dos seus valores cristãos. Também vamos encontrá-lo, essas são algumas das reencarnações dele, porque são outras. Emmanuel vai descrever várias outras através da mediunidade de Chico Xavier. Nós trouxemos apenas algumas. Nós vamos encontrá-lo também na obra Ave Cristo, com o nome de Basílio. Quando encontramos o personagem Basílio, é uma das reencarnações do mentor de Francisco Cândido Xavier, que teve também uma reencarnação importante, como o padre Manuel da Nóbrega, né, um fundador da cidade de São Paulo. De Padre Manuel da Nóbrega, encontramos o espírito novamente na obra Renúncia, um Frei Damiano, de quem Alcione, a personagem principal, era extremamente amiga. Interessante notar a relação desta obra, daquilo que Alcione fala a respeito do amigo Frei Damiano,
na condição do espírito que se apresenta para trabalhar com Francisco Cândido Xavier. Quando nós pegamos os livros de estudo de Emmanuel, como Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, nós notamos que o Emmanuel se utilizava, através da psicografia do médium, às vezes de uma frase, ou seja, um versículo ou uma frase do ensinamento do Cristo, ou de cartas de Paulo, ou do Atos dos Apóstolos. Nós notamos que às vezes ele se utiliza de uma frase apenas, ou por vezes de metade dela, e discorre de uma forma sintética, mas profunda, para as nossas reflexões a respeito daquele item que está sendo analisado, daquele versículo que está sendo analisado. Por vezes o mesmo versículo se repete em outras obras, com uma análise também aprofundada com outras características. É interessante notar esse particular em relação à existência do espírito, como a natureza não dá saltos, porque Alcione, na obra Renúncia, na conversa a respeito daquilo que Frei Damiano fala para ela sobre o estudo do Evangelho do Cristo, o Frei, na época, diz então a Alcione o seguinte, que os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos contidos no Evangelho do Cristo, são tão ricos, ele conversando com Alcione na obra, que eles deveriam ser estudados versículo a versículo. Interessante notar que com o trabalho com Francisco Cândido Xavier, ele se utiliza destes aspectos mencionados na obra, né, quando ele ainda estava na condição de Frei Damiano. Nós vamos encontrar também Emmanuel na mensagem assinada por Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 11, cujo título é Egoísmo. Ou seja, é também um dos participantes da codificação junto a Kardec. E, evidentemente, sempre exigiu do médium disciplina, até mesmo para um puxador de carroça. Essa é uma outra passagem de Francisco Cândido Xavier junto ao seu mentor, né? Porque certa feita, na primeira vez que Francisco Cândido Xavier passou pela condição do desconforto de uma pneumonia, ele estava assim já muito mal, se sentindo muito mal, e o Emmanuel se apresentou para ele, e ele, conversando com o Emmanuel, cuja condição da sua clarividência era algo estupendo, ou seja, ele via espíritos como nós podemos ver as pessoas que se encontram no nosso relacionamento, com esta naturalidade. Tanto é que, no início dos seus contatos, ele chegava a perguntar, quando ainda mais jovem, chegava a perguntar para a pessoa se ela estava encarnada ou desencarnada. Para se ter uma ideia, num dos tantos eventos a respeito desse ponto, foi uma senhora com a filha visitá-lo, ele cumprimentou a mãe, cumprimentou a filha e, na sequência, cumprimentou a avó, ou seja, a avó da moça, mãe da senhora que estava junto com a filha. E ambas olharam para ele e disseram, mas Chico, principalmente a senhora, mamãe desencarnou. Disse, tá bom, desencarnou, mas ela está aqui me visitando também, por isso que eu fui cumprimentá-la. Com a naturalidade de quem estava cumprimentando uma pessoa na dimensão que nós nos encontramos. Evidentemente não tem nenhum processo aqui dessa natureza mística ou qualquer coisa que saia da natureza. Porque, na realidade, como um médium de ectoplasmia que era, esta relação se fazia, por vezes, de tamanha materialidade. Tanto é que no Evangelho do Lar, na casa de Francisco Cândido Xavier, a água que se colocava sobre a mesa para ser fluidificada, vários frascos, ele, em estado visível, saía, então, das suas narinas
saía o ectoplasma em estado visível, percorria sobre os recipientes, e cada recipiente acabava recebendo a sua dose de fluidos, sendo que cada um deles tinha uma intensidade, fosse de medicamento ou, por vezes, a essência de algum tipo de erva ou de flor, coisa do gênero. E o que era mais impressionante é que o frasco, durante, por exemplo, umas 24 horas, estava ainda com o fluido em estado, claro, visível, natural, se diluindo como se fossem esferas douradas, para se ter uma ideia da capacidade mediúnica de quem nós estamos tratando. E esta relação da disciplina, como é muito conhecida do movimento espírita, né, que quando ele pergunta o que era importante para como médium, o Emmanuel vai lhe indicar que eram 3 aspectos, né? Disciplina, disciplina, disciplina. E quando colocamos a condição do puxador de carroça, é quando ele se encontrava, então, nesta oportunidade, realmente assim, muito mal com a pneumonia, e ele conversando com o mentor, ele disse: eu acho que dessa vez eu vou desencarnar. O senhor não acha? Aí o Emmanuel disse: não, você não vai desencarnar. Mas eu estou me sentindo muito mal, eu estou me sentindo muito fraco. Mas o Emmanuel disse assim: você não vai desencarnar. Eu disse: nossa, mas como é que o senhor sabe, não é, com essa intensidade toda, que eu não vou desencarnar? Aí o Emmanuel disse: eu posso explicar. É muito simples. Quando a gente tem uma carroça e coloca um burro novo para puxá-la, ele dá um trabalho que é uma coisa impressionante. Você quer virar para a direita, ele às vezes quer ir para a esquerda, você quer ir para a esquerda, ele quer ir para a direita, você quer que ele ande, às vezes ele não anda, é uma complicação. Quando você já tem um burro velho, você coloca na frente da carroça e ele faz exatamente aquilo que você quer. Essa é a sua condição. Não é fantástico? Porque às vezes a gente acha que mentor é para passar a mão na nossa cabeça, é para dizer sim para tudo, é sempre assim uma maravilha, nunca é para nos dar certos corretivos. Tanto é que uma outra situação, que o Chico tinha aquele problema no seu olho, né? E no olho direito, que ele sofria muito com aquilo, e numa das vezes, era sábado à noite, próximo do horário da reunião, e ele estava acamado, sentindo muita dor no olho, o Emmanuel apareceu para ele e disse: escuta, o que você está fazendo aí? Disse: eu estou sentindo muita dor. Né? E ele disse: mas está próximo da hora de iniciar o trabalho. Ele disse: mas está muito complicado, a minha presença será muito difícil, porque eu estou sentindo muita dor, o meu olho dói muito. Aí o Emmanuel virou-se para ele e disse assim: ter 2 olhos é privilégio, então você se levante e vamos lá para o centro trabalhar. Ou seja, né, o missionário, às vezes a gente para pensar, né, é uma beleza a questão do missionário, só não vê os aspectos da dificuldade da missão, né, porque como missionário, por vezes, é algo que nós vemos só a fachada, mas não sabemos o que acontece de fato por trás, as dificuldades, as lutas, as exigências, as necessidades, as condições de dificuldade que o indivíduo passa. Muito bem, em 1932, ele vai então lançar o seu primeiro livro, ele edita o seu primeiro livro intitulado Parnaso de Além Túmulo, que são 59 poesias, muitas delas de Castro Alves, Casimiro de Abreu, Augusto dos Anjos, Guerra Junqueira, entre outros. Como médium de efeitos físicos, que já apresentamos aqui a materialização de Emmanuel, era médium de efeitos físicos, e aqui está uma das outras materializações, que é da Irma de Castro Rocha, conhecida como Meimei. Isso é uma materialização luminosa, ou seja, o espírito em um ambiente completamente escurecido, ou seja, sem nenhuma luz, ele se apresenta e, dado a sua condição evolutiva, nós podemos ver assim palidamente pela foto, dada a sua condição evolutiva, ele ilumina o ambiente como um todo com uma luz como se fosse a luz da lua. É um efeito simplesmente fascinante. A Irma de Castro Rocha
viveu num período muito curto da sua existência, e ela pode ser encontrada no livro de André Luiz, intitulado Entre a Terra e o Céu. Ela se apresenta nessa obra como Irmã Blandina. A Irmã Blandina é a Irmã de Castro Rocha ou a Meimei. Aqui um outro processo, só para nós identificarmos, de um processo de ectoplasmia, ou conhecido, como já dissemos comumente, como materialização. Aqui o médium Francisco Cândido Xavier participa da sessão, mas não é o médium de ectoplasmia. O médium de ectoplasmia que surge na foto é o Peixotinho, e nós podemos ver o ectoplasma saindo da sua boca em estado visível, e atrás a entidade se materializando. A entidade se apresenta como Irmã Josefa, uma freira, onde aqui na primeira foto ela se apresenta de braços dados com o Chico e uma outra senhora, e na segunda foto, lamentavelmente, a questão da época dos poucos recursos, ela está, não é, numa foto onde é possível até ver o crucifixo que a freira usava, o rosto, os olhos, etc. É uma mediunidade impressionante de investigação, não é absolutamente, não é apresentação ou qualquer tipo de show, é uma investigação que se faz, aonde se tem nesse momento a condição de conversar, de tratar diretamente com o espírito, conversar, ou seja, receber informações, ensinamentos diretamente do espírito. Muito bem. Indo em frente, em 1935 ele vai entrar no Ministério da Agricultura, na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, e aonde trabalharia até a sua aposentadoria. Iniciou-se como faxineiro na Fazenda Modelo e depois, com o tempo, foi trabalhar como o cargo seria mais ou menos como auxiliar de escritório. Essa era a mesa que o Chico se utilizava na época na Fazenda Modelo, onde ainda se encontrava, não é? Muita gente nem sabe o que pode ser isso. Aqui do lado você vê um instrumento que é chamado de mata-borrão, porque se utilizava a caneta, que a quantidade de tinta era enorme, precisava então reduzir a quantidade de tinta no papel que você utilizava para escrever, para se ter uma ideia, né? Muita gente nem utiliza mais caneta, que dizer então uma caneta que precisasse de um mata-borrão. Interessante que, como qualquer outra empresa, no horário do almoço tinha algumas atividades assim muito interessantes, de jogo de dominó e pessoas que contavam piadas. E em uma das oportunidades, o pessoal contava piada, o Chico estava próximo, e todo mundo caía na gargalhada e o Chico ficava calado. Evidentemente que nós estamos falando que as piadas que sejam de bom gosto, né, que não denigram pessoas, instituições e coisa do gênero, né, são piadas inteligentes, óbvio que é extremamente agradável, mas se contavam por vezes piadas que colocavam situações, né, desagradáveis, mas mesmo assim as pessoas caíam na gargalhada e o Chico permanecia calado. Todo mundo acabava olhando para ele e o contador acabava, né, se sentindo indignado e às vezes dizendo assim: Chico, você não entendeu a piada? Quer que a gente de repente desenhe para você alguma coisa do gênero? Disse, não, com aquele jeitinho dele, não foi bem isso, etc. Tentava se esquivar da situação. Voltando um dia para casa, o mentor espiritual Emmanuel surge e diz para ele o seguinte: Chico, obviamente que piadas de mau gosto nós não devemos ser o veículo da sua divulgação, o que faz muito sentido. Mas, pelo menos por caridade, ache graça. Veja que situação interessante, nós podemos ver que situação interessante, porque os mentores amigos não dizem para nós não participarmos da sociedade, para nós não participarmos do mundo. Ao contrário, até porque no Evangelho segundo o Espiritismo nós encontramos uma mensagem titulada O Espírito no Mundo, o Espírita no Mundo. Ou seja, a participação na sociedade, é por isso que nós estamos reencarnados, ela é óbvia. Agora, nós não precisamos ser indivíduos, né, que vão colocando situações desagradáveis, sejam elas de que natureza for, e atualmente a gente tem muito comentário a respeito, e nós podemos ser veículos, sempre que possível, do bem.
levarmos notícias, informações, etc. E quando as piadas forem inteligentes, né, forem situações que não denigram pessoas ou instituições, como dissemos, podemos ser veículos da alegria dos outros, desde que sejamos comedidos naquilo que estamos fazendo. Muito bem, em frente é um período que ele vai psicografar o livro Paulo e Estevão. Curioso porque a situação que ele vivia no seu lar, lembre-se que nós falamos do seu João, Dona Cidália, a segunda esposa, e 15 filhos, né, sendo o Chico um deles. Imagine numa casa pequena e ele trabalhando até de madrugada na psicografia, porque acontecia de ele terminar a sua atividade normal no trabalho, ele acabava psicografando até altas horas da madrugada, porque dormia em média de 3 horas e meia a 4 horas por dia. Por isso que às vezes a gente quer ser missionário, mas sem a missão. O fato é que o seu chefe, o Dr. Rômulo Joviano, vendo a situação da dificuldade, sugeriu-lhe então para que o Chico utilizasse o porão da casa do Dr. Rômulo Joviano, onde ele poderia ficar até altas horas da madrugada, fazendo as psicografias, sem ter interrupção e sem incomodar quem quer que fosse. E muito bem, começou esse processo. Paulo e Estevão é algo assim, entre tantas obras riquíssimas, uma que tem alguns aspectos especiais para a psicografia da história. Porque Emmanuel, segundo o Chico contava, Emmanuel pediu para que os amigos espirituais montassem equipamentos, e equipamentos cuja tecnologia a gente não sabe como funciona, né? Vamos saber um dia, vamos até utilizá-la, mas equipamentos que projetassem todas as imagens, todas as ocorrências do livro, que estão registradas no livro, como se fosse um teatro vivo, aonde o Chico não só via os personagens, mas sentia a temperatura do local, não do ambiente que estava, do local onde a situação ocorria, como também, sem ter nenhuma interferência, percebia a vibração das pessoas. Uma verdadeira viagem no tempo, se nós podemos utilizar assim para deixar mais claro, como se fosse uma viagem no tempo. Isso tudo eram cuidados do Emmanuel em relação a essa condição, porque, apesar dele ser um médium mecânico, ele não queria que o Chico, ou seja, o intermediário, o médium, imaginasse a cena. Porque a imaginação da cena seria algo que poderia causar algum tipo de interrupção na condição da psicografia do que o Emmanuel estava trazendo. Então, todo o processo foi colocado dessa maneira. Imaginemos que quando o Saulo, que era o Saulo de Tarso, indo para Damasco, que ele cai do camelo e vê Jesus, e tem aquela relação de Jesus, quando ele é questionado por Jesus, né, na célebre pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando esse processo acontece e Saulo vê Jesus, Chico também tinha a mesma visão que o Saulo. Para nós termos uma ideia da condição do espírito Francisco Cândido Xavier. Não do médium puro e simples, mas do espírito que ali estava. Porque se nós formos considerar, se os espíritos faziam parte da missão, Francisco Cândido Xavier era um missionário. Tanto é que a beleza de vários aspectos, né, que nos são conhecidos, do contato dele com a natureza, né, do contato dele com a natureza mais simples, ou de outras situações, nesta oportunidade, durante 3 meses de psicografia da obra Paulo e Estevão, 3 meses ininterruptos, ou seja, saindo do trabalho, ele se enfiava lá no porão da casa do Dr. Rômulo Joviano e ficava até altas horas da madrugada na psicografia. Nesse processo, a única companhia que ele tinha era de um sapo. Quando ele chegava na porta do porão, que ele estava para abrir a porta do porão, chegava um sapo.
ele abria a porta, o sapo entrava e ficava num cantinho do porão enquanto ele psicografava. Ficava lá todo o período que ele estava psicografando. Ficava no cantinho, olhando na direção dele. Quando ele terminava a psicografia da noite, o sapo se retirava. Quando ele colocou o ponto final na obra Paulo e Estevão, ou seja, o Emmanuel colocou o ponto final através do médium Francisco Cândido Xavier na obra Paulo e Estevão, o sapo foi embora e ele nunca mais foi visto, até porque 3 meses olhando para o cidadão, né, até altas horas da noite, realmente nem sapo aguenta. Mas o fato é que é de uma riqueza, porque mostra a relação desse espírito Francisco Cândido Xavier com a própria natureza. São várias outras situações ocorridas, até mesmo a ponto de que quando ele residia em Uberaba, avançando um pouquinho, junto com Valdo Vieira, na residência de Valdo Vieira, tinha no quintal da casa uma quantidade enorme de formigueiros, de uma formiga conhecida no Brasil como saúva. E o Valdo disse para o Chico, ao sair para o trabalho de manhã, disse: hoje, no final do dia, eu resolvo esse problema, porque eu vou comprar veneno e vou acabar com esses formigueiros todos. E aí o Chico disse: mas antes que você faça isso, Valdo, deixa que eu converse com elas. Aí o Valdo disse: você faz o que você quiser, Chico, eu vou comprar o veneno e vou acabar com isso tudo, porque estão acabando com tudo que tem aqui no quintal. E aí ele foi lá e teve uma conversa no formigueiro, acredite se quiser. Quando o Valdo chegou, as formigas todas tinham ido embora, porque ele disse para as formigas: se vocês não forem embora, o Valdo, quando chegar no final do dia, vai colocar veneno aí, todas vocês vão morrer. As formigas foram embora. Passado muitos anos, eu tive um aluno, numa das classes de aula, numa casa espírita que nós dávamos aula em São Paulo, que disse: eu fui vizinho da casa que você se referiu. E agora eu percebo porque o quintal da nossa casa era empesteado de saúva, porque elas literalmente migravam da casa dele para a minha. Veja você, cada um também tem a saúva que merece, não é verdade? Muito bem, em 1944 ele vai publicar a obra Nosso Lar. Nós estamos assim colocando algumas obras de destaque, aonde se torna esta obra um verdadeiro best-seller, chegando a 2 milhões de exemplares vendidos, só essa obra. Interessante notar que, apesar de uma obra de 76 anos já publicada, ou seja, em 1944, 2020, 76 anos, nós temos tecnologia apresentada no livro Nosso Lar que ainda nós não conquistamos. Algumas delas nós conquistamos. Algumas delas nós já temos na nossa vida de forma corriqueira. Você que nos assiste se utiliza de uma delas que ele se refere não com a mesma nomenclatura, não com o mesmo nome, chamada internet. Há uma outra colocação de André Luiz nessa obra será aquilo que você utiliza com regularidade também, se não estiver nos assistindo por ele, o smartphone. Agora, ainda nós não temos o Aeróbus, né? Porque é uma tecnologia muito mais avançada. Ele vai mostrar nessa obra que são alguns desenhos feitos pelo desenhista Moza Couto, que é um espírita. Ele fez alguns desenhos baseados na obra do Nosso Lar. Ele mostra, André Luiz, a realidade da continuidade da existência na dimensão espiritual, ou seja, edifícios, a natureza, etc. O Ministério do Auxílio, a cidade como um todo, ou seja, cada quadradinho deste desenho significa um quarteirão da cidade, a cidade em formato de estrela. Nosso Lar é uma das cidades da dimensão, de uma das dimensões paralelas ao nosso planeta. Vai mostrar relacionamento social, vida social na cidade. Porque não pode haver um desdobramento puro e simples da nossa existência. Sairmos do corpo físico e não temos referências de família, de vida social e coisa do gênero. De uma importância fundamental. Nós que estamos cumprindo com as
informações e pedidos, né, e somos criaturas responsáveis que as autoridades vêm fazendo, sabemos da dificuldade, não só em relação a trabalho, etc., mas de relacionamento social. Ou seja, faz parte para o nosso processo evolutivo, por isso que nós reencarnamos numa primeira sociedade que se chama família. As condições do relacionamento, que não podem pura e simplesmente desaparecer. Quem você ama, pelo fato de estar na dimensão paralela, você, eu, todos nós continuaremos amando. Ou seja, não é uma situação que se desliga das criaturas. Vai ele ainda falar a respeito do transporte, tecnologia essa que ainda não possuímos. Não possuímos algo semelhante, quando ele vai tratar do aeróbus, um veículo que literalmente se desloca no ar através de eletromagnetismo. Nós já temos, há muito tempo, a conquista de veículos que se deslocam por eletromagnetismo sob trilho, né, com um trilho como se fosse uma base. Né, mas, assim, da maneira que ele descreve, ainda é tecnologia que nós ainda não possuímos. Aliás, todas as obras de André Luiz, quando nós vamos estudar, nós vamos verificar que elas não foram escritas para o tempo que foram lançadas. Tanto é que muita informação de André Luiz foi comprovado 10, 20, 30 anos depois. E muitas delas, principalmente no livro Evolução em Dois Mundos, ainda a ciência oficial não chegou a encontrar o tipo de informação que se encontra nessa obra. Não só nessa, mas como também em outras. Outros aspectos da cidade, como salões verdes, etc. E aqui há um outro aspecto também da cidade, quando André Luiz recebe, né, a condição de cidadão do nosso lar. Ou seja, espíritos que, pura e simplesmente, saíram do plano físico, estão na dimensão espiritual, vivendo numa condição de uma cidade, claro, cuja condição tecnológica, evolutiva, etc., é extremamente superior àquilo que nós conhecemos no planeta na condição atual. Né? Imaginemos que ele está descrevendo isso há 76 anos atrás, colocando que o processo é evolutivo. Dá para se imaginar o que deve ser hoje uma cidade, uma delas, né, que o nosso lar se destaca, como deve ser hoje a cidade do nosso lar, nível de tecnologia, questão comportamental dos indivíduos. É tão interessante notar que Dona Laura, nesta obra, não é, a pessoa que hospeda André Luiz, que recebe André Luiz na sua casa, e ele se hospeda na casa de Dona Laura, ela vai descrever a condição do padrão mental na cidade. Ou seja, há um acordo na cidade das pessoas pensar somente no bem, emitir bons pensamentos. É uma maravilha isso, porque ela faz essa relação com a Terra, que ela estava se preparando para reencarnar, seguindo o marido que o Ricardo já havia reencarnado. Ela vai fazer esse paralelo, ela vai fazer essa comparação, dizendo: quando nós emitimos um pensamento desequilibrado aqui em nosso lar, dado esse acordo que fizemos na cidade como um todo, né, todos os cidadãos participam, não há reverberação, não há assimilação desta energia, que fica com o próprio e se desfaz rapidamente. Ele diz, porém, na Terra não. Na Terra, quando um pensamento desequilibrado é lançado, ele entra em associação com mentes desavisadas, com mentes invigilantes. Está aí o ensinamento do Cristo sempre presente, quando ele nos estimula a vigiar e orar. E como nós estamos num período cuja condição de vigilância tem uma importância fundamental, aproveitando essa oportunidade para, não é, mais uma vez, estimular, isso é um estimular, não é você que nos assiste, mas nos estimular a todos a procurar a questão da vigilância sobre sobre as informações que nos chegam. Ser informado, tomar os cuidados necessários, cumprir com as situações que são de prevenção, sem sombra de dúvida, mas, acima de tudo, mantermos-nos vigilantes com a questão de não nos desequilibrarmos, desequilibrando os outros, sendo um elemento de desequilíbrio para os outros, e buscar a oração para nos sustentar
podendo sustentar o semelhante. Sempre será um trabalho onde a caridade se faz para conosco e de nós para com o semelhante. Exemplo maior nós não poderíamos ter senão do biografado que nós estamos apresentando na noite de hoje. Outro aspecto, lia pensamentos com naturalidade, ou seja, tinha capacidade de ler pensamentos do jeito que você me ouve. Só me assiste, mas que você me ouve, como se fosse palavras articuladas. Tanto é que 2 exemplos que nós trouxemos. Certa feita, ele conversava com a dona Yolanda César, que era a dirigente do grupo com o qual nós íamos visitá-lo bimestralmente. Ele conversava e dona Yolanda perguntava para ele a respeito do nosso lar. E naquele instante, quando nós começamos a participar do grupo e dessas visitas, nós éramos ainda muito jovens, né? Isso não faz muito tempo, mas o fato é que nós éramos muito jovens e durante a conversa, ele com a dona Yolanda, nós estávamos próximo e nós pensamos, quando ele falava da alimentação no nosso lar, nós pensamos, se o pessoal de lá come, como é que deve ser a questão das necessidades fisiológicas? Bom, veja se isso era coisa para pensar, mas enfim. Era um garoto que estava assistindo a cena. Ele parou por uns instantes, pediu licença à dona Yolanda, virou-se para nós e disse: depende da evolução do espírito, Humberto. O espírito mais evoluído poderá colocar os excessos da alimentação através pura e simplesmente da transpiração, dado que a alimentação é muito sutil. É de impressionar. Uma outra situação, um amigo nosso visitando conosco a casa dele, o Chico, como muitas pessoas sabem, tinha muitos gatos, tinha também cachorro, mas tinha muitos gatos. E numa das vezes nós estávamos aguardando na edícula onde ele se encontrava conosco para conversar um pouco. Essas conversas, via de regra, iam até altas horas da madrugada, mas nós estávamos esperando. Isso o colega depois nos contou. De fato, era uma época de verão em Uberaba, para quem conhece aquela região de Minas, o calor realmente é significativo, né? Lembra uma Flórida no verão. Era muito quente e, claro, né, os gatos com as necessidades deles feitas ali próximo do ambiente, com o calor, né, o cheiro, o odor era assim um pouco mais acentuado. Nós estamos sendo assim bastante, né, cautelosos em falar em relação ao cheiro. E esse nosso colega pensou, e o Chico não estava presente. O Chico ainda estava se preparando no quarto dele para se encontrar conosco. O nosso colega pensou, porque depois ele informou a respeito. Ele pensou: nossa, que cheiro de urina de gato. Só. Aí o Chico chegou, cumprimentou todo mundo, conversou durante um bom tempo e a certa altura da conversa ele virou para esse nosso colega e disse: sabe, fulano, eu gosto muito dos meus gatos. E é por isso que eu tenho muitos gatos. Porque eles comem os ratos que por vezes querem atacar os meus livros. Por isso que eu tenho tantos gatos. E gosto muito. Você não gosta de gatos? Aí ele naquela situação disse: nossa, eu adoro gato, Chico. Realmente gato é um animal muito fascinante. Eu não tenho, mas eu estou até pensando em ter. Pois é, às vezes a urina deles tem um odor um pouco mais forte. Mas a gente sabe que a compensação do benefício que eles trazem para nós é significativo. Em outras palavras, ele tinha lido literalmente o que o indivíduo havia pensado. Naquele dia, né, jovem ainda, eu pensei: Jesus, o que eu já cheguei a pensar dentro dessa casa, né? E de repente, o que ele já não captou e coisas do gênero. Mas é a capacidade de amar, né?
porque um ser que ama, para poder ter esta capacidade, tem que se amar muito, porque é uma questão de se captar os pensamentos, tanto positivos como negativos, não só entre as pessoas, mas das pessoas para contigo. Dá para você imaginar se você, nós tivéssemos a capacidade de literalmente ler pensamentos das pessoas, principalmente aqueles que de repente as pessoas têm para conosco a nosso respeito. Por isso a necessidade de amar muito antes de se ter uma faculdade nessa dimensão. Em 1959, ele vai se mudar para Uberaba, onde ele começa os trabalhos de cura com o Dr. Bezerra de Menezes, no receituário da medicação homeopata, onde aconteceram coisas assim maravilhosas, até ponto de uma senhora, certa feita, vai falar com o Chico, com uma receita de um médico e dizendo para ele que ela não tinha dinheiro para comprar o remédio. Uma pessoa assim extremamente pobre, o remédio custava muito caro e o Chico pediu para que pudesse ver a receita e, pegando a receita por alguns minutos, devolveu a receita para ela e disse assim: o doutor Bezerra está orientando para que você faça o seguinte: pegue um pedacinho deste papel por dia e tome com água, que vai acabar acontecendo de que a medicação os espíritos vão pôr para você ficar boa. Dito e feito. Depois de um tempo, a pessoa vai lá relatar para ele que tinha melhorado com os pedacinhos da receita. A capacidade do médium e dos espíritos na assistência à criatura que não tinha possibilidade. Bom, em 4 de julho de 1975, ele vai fundar o Grupo Espírita da Prece, que aqui é uma foto, continua exatamente na mesma dimensão, uma casinha simples, pequena, aonde ele vai trabalhar até o seu desencarne. Interessante notar que o Dr. Paul Hildes, da NASA, em 1978, leva equipamentos para medir e acaba confirmando que a aura do Chico, ou seja, a emanação eletromagnética da capacidade do indivíduo, que todos nós temos, a nossa aura, via de regra, quando muito chega a 1 palmo na frente do nariz. A dele tinham 20 metros de diâmetro. Ou seja, em 20 metros de diâmetro, ele captava literalmente o que se estava pensando com a maior naturalidade, como descrevemos em 2 casos. Em 1976, ele tem a sua primeira crise de angina, e em 1980 é indicado ao Prêmio Nobel de 1981, mas o vencedor acabou sendo o Departamento do Alto Comissariado das Nações Unidas, da ONU, para que cuidavam de refugiados. Em 1999, vai publicar o seu último livro, cujo título é Escada de Luz, totalizando os livros publicados enquanto ele estava reencarnado, mas todo o material que foi depois reunido e publicado, hoje chega-se a um número de mais de 500 livros. Publicados todos, muitos traduzidos em diversas línguas, inclusive em braille. Vai desencarnar em 30 de junho de 2002, num domingo, com 92 anos em Uberaba, no mesmo dia que o Brasil ganhava a Copa. Interessante que estava, então, dessa maneira, atendido o pedido feito a Emmanuel, que a única coisa que ele pediu para o seu mentor espiritual foi para que, quando do seu desencarne, que ele desencarnasse num dia de grande festa, que tivesse uma festa muito grande no país, porque ele não queria ser motivo de tristeza para ninguém. É de impressionar, porque o indivíduo está para desencarnar, mas mesmo no ato do desencarne dele, ele pensou no próximo. A sua vida de dedicação ao semelhante foi integral, porque a criatura estava prestes a deixar o planeta
ainda pensando na condição da felicidade do próximo, ou seja, não querendo levar a ninguém, não ser motivo para ninguém de tristeza para o outro, quando o desencarne era dele. Ele completaria 8 dias depois, ou seja, em 8 de julho de 2002, ele completaria 75 anos de mediunidade. Ele, na verdade, se nós formos verificar, nunca pediu nada. Nas nossas preces, quando nós formos fazer as nossas preces, lembremos desse missionário, desse nosso amigo, desse nosso irmão. Lembremos dele, porque de fato ele nunca nos pediu coisa alguma, mas deu para todos nós o sacrifício da própria vida em favor do bem, em favor do amor. Muita paz a todos.